Olá pessoal, eu sou o Floriano, contador aqui da Marf Contabilidade, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre declaração de imposto de renda para MEI. Será que MEI é obrigado a entregar declaração de imposto de renda? E se for, como fazer? Então vejamos, o MEI ele se enquadra nos mesmos requisitos para a entrega de declaração de imposto de renda dos demais contribuintes. Então, se ele tiver rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 ou rendimento isento superior a R$ 40.000, isso tudo no ano de 2016, ou ainda se tiver patrimônio superior a R$ 300.000, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Se não tiver, não é obrigado. Mas aí a dúvida é, o rendimento do MEI é tributável, não é tributável, é isento? Como é que eu faço para avaliar isso? Então vejamos, dentro do MEI, você já recolhe, dentro da taxa que você paga mensalmente pelo MEI, você recolhe o seu INSS, a contribuição previdenciária do empreendedor individual. E essa contribuição ela é feita sobre um salário mínimo. Então, esse um salário mínimo é o que a gente chama de prolabore, ou seja, é a remuneração que a sua empresa MEI paga para você pelo seu trabalho por ela, entendeu? É como se você fosse, entre aspas, um empregado da sua própria empresa. Então, o seu salário, ou seja, o seu prolabore, é de um salário mínimo. E esse um salário mínimo mensal, ele é considerado como um rendimento tributável. Então, por exemplo, no ano de 2016, um salário mínimo vezes 12 dá R$ 10.560. E esse é o rendimento tributável que a sua empresa, o seu MEI, o seu CNPJ pagou para você durante o ano de 2016. Então você veja que só por causa do MEI, você, no ponto de vista de rendimento tributável, não seria obrigado a entregar declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Uma coisa que a gente tem que levar muito em conta é o seguinte, que o rendimento tributável ele é avaliado pela Receita Federal também pela movimentação bancária, tá? Então, se você pensa, eu tenho um MEI, então eu tenho um salário mínimo mensal de prolabore, de rendimento tributável, e por isso eu não sou obrigado a entregar declaração de imposto de renda. Tudo bem, mas se você tiver uma movimentação bancária incompatível com essa realidade de R$ 10.560 durante o ano de 2016, você possivelmente pode cair na malha fina e ser chamado na Receita Federal para explicar por que tendo um rendimento tão pequeno, você tem uma movimentação bancária tão grande, tá? Então vamos agora ao rendimento isento. O rendimento isento, como eu disse, ele obriga as pessoas a entregarem declaração de imposto de renda se for maior do que R$ 40.000 durante o ano de 2016. Para um empresário, é considerado como rendimento isento uma retirada de lucro da empresa. Então, a empresa tem o faturamento, menos o custo da mercadoria que ela vende, menos as despesas e o que sobra é o lucro. No MEI, não há como fazer essa apuração do lucro dessa forma, porque não tem contabilidade. O MEI não é obrigado a ter contador, mas nem por isso ele deixa de ser uma empresa. E aí, quando é assim, a legislação federal, legislação do imposto de renda, ela determina quantos por cento de lucro, quantos por cento será considerado como lucro para uma empresa de acordo com a atividade dela. Então, olha só, a legislação determina que até 8% do faturamento pode ser considerado como lucro quando a atividade da empresa é comércio, tá? Até 16% do faturamento pode ser considerado como lucro se a atividade da empresa for transporte de passageiros. E até 32% do faturamento pode ser considerado como lucro se a atividade da empresa for outros serviços que não transporte de passageiros. Então veja, se o MEI pode faturar até 60 mil por ano, imaginando que no ano de 2016, como microempreendedor individual, você faturou os 60 mil, eu posso considerar como um rendimento isento, como uma retirada de lucro, até R$ 4.800, se eu tiver faturado os 60 mil, isso aqui é só para servir de exemplo, tá? Então, eu posso indicar como distribuição, como rendimento de lucro, rendimento isento, R$ 4.800, se eu fui comércio, se a minha empresa é de comércio, R$ 9.600 se a minha empresa é de transporte de passageiros, ou
R$19.200 se a minha empresa é de outros tipos de prestação de serviço. Tá? Então você veja que só é obrigado a declarar quem teve rendimento isento superior a R$40 mil. Você veja que mesmo faturando o máximo que é permitido para o MEI, considerando os percentuais permitidos pela legislação, em nenhum dos casos você vai ter faturado mais que R$40 mil e, portanto, desse ponto de vista de rendimento isento, você também não seria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Fora esses dois casos do rendimento tributável e do rendimento isento, sobra aí a avaliação dos bens. Com relação aos bens, você só é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda se você tiver patrimônio superior a R$300 mil, isso somando imóveis, carro, algum direito, algum crédito que você tenha a receber e etc. Ou tenha realizado alguma venda de bem com ganho de capital. Por exemplo, você vendeu um imóvel que você comprou por R$200 mil e agora você está vendendo por 250 mil. Esses 50 mil de lucro, em tese, teria que ter incidência de imposto de renda sobre ganho de capital, que é o que a Receita Federal chama esse tipo de ganho. Então, se você realizou uma venda de imóvel desse tipo, não quer dizer que você vá pagar imposto, mas o ideal é que você procure um contador para avaliar a sua situação e talvez você seja obrigado a entregar a declaração de imposto de renda por isso. Mas se não realizou nenhum tipo de venda e o seu rendimento é só do MEI, você não tem outra renda, você então, na maioria dos casos, não seria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tá? Mas como você trabalha por conta própria e eu sei que para o MEI existe uma certa dificuldade de comprovar a renda, você pode utilizar a sua declaração de imposto de renda como comprovante de renda. Então você veja que no caso anterior a gente viu que o Prolabore de um salário mínimo mensal já te apresenta uma renda de 10.560 aí no ano. E se você tem um MEI de serviço, por exemplo, você vai informar mais R$19.200 de rendimento isento referente à sua retirada de lucro da sua empresa, do seu MEI. Então, se você tiver faturado o máximo, né? Que isso aqui é um exemplo. Então, você veja que só aí você tem quase aproximadamente R$30 mil de rendimento no ano. E se você entrega a sua declaração de imposto de renda, mesmo não sendo obrigado, você já vai ter um documento formal, que é a sua declaração, para apresentar nos bancos, para apresentar em uma concessionária se você for comprar um carro, enfim, para apresentar para qualquer pessoa como sendo um comprovante de renda que você tem, da sua pessoa física, do seu CPF, sabe? Porque aí vai pegar essa renda anual de R$30 mil, vai dividir por 12 e pelo menos esse valor aí você já consegue comprovar de renda sem ter necessidade de procurar um contador, sem ter necessidade de ficar preocupado e pensando como é que você vai fazer para comprovar a sua renda, tá certo? Espero ter te ajudado com essas informações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, dá um joinha aqui para nós, mande para algum amigo, algum colega, e se precisar de qualquer apoio aí na sua declaração de imposto de renda, nos procure que nós estamos à disposição para te ajudar, tá certo? Muito obrigado, um abraço e tchau!